Você já percebeu que quanto mais o mundo fala sobre felicidade, mais vazios nos sentimos? Promessas de autoajuda, relacionamentos perfeitos, sucesso infinito e tudo mais. Mas e quando tudo isso acaba? A felicidade então só é encontrada de verdade em Jesus? Porque recentemente esse assunto gerou grande polêmica. E a pergunta é: Jesus te faz feliz? Porque a gente aprende isso. Não, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de, tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. E depois dessa polêmica, diversos pastores, teólogos e cristãos como Iago Martins, Victor Fontana e muitos outros decidiram então gravar vídeos respondendo essa declaração e, de certa forma, tentando defender a ideia de que sim, Jesus te faz feliz. E a verdade é que, apesar dessas respostas serem boas e até certo ponto corretas, eu acredito que nenhuma delas falou a verdade escancarada, de maneira direta ao ponto como a Bíblia fala. Isso porque, se todos afirmam claramente que Jesus sim te faz feliz, então por que 45% dos pastores relatam depressão ou burnout? Porque 1 em cada 3 jovens cristãos admite sentir-se mais solitário que amigos não crentes? Por que milhares de fiéis abandonam as igrejas que prometem felicidade instantânea? Percebe aqui? Segundo uma pesquisa do Barna Group e do Pew Research, 58% dos cristãos acreditam que Deus os abençoará com felicidade terrenal se eles forem fiéis. 72% deles dizem se sentir culpados por não estarem alegres no Senhor o tempo todo. Percebe aqui? E quantas vezes você já ouviu pregações e fala de pregadores da prosperidade dizendo e gritando: Deus não quer que você fique triste, reivindique sua felicidade, coisas desse tipo. Isso tudo é triste. Porque a verdade é como disse C.S. Lewis: se você quer uma religião para te trazer conforto, eu não recomendo o cristianismo. Essa é a realidade. Mas a verdade é que o mundo está gritando por felicidade enquanto morre por dentro. Veja, nós tivemos um aumento de mais de 300% de ansiedade em jovens desde 2010, segundo a OMS. 1 bilhão de pessoas sofrem de transtornos mentais. E além disso, 100 bilhões de dólares foram gastos em autoajuda em 2023. E ainda assim, o vazio só cresce em todas essas pessoas. Isso tudo porque as pessoas não entendem que Jesus não prometeu felicidade nesses moldes. Ele prometeu paz em meio ao caos. Então por que estamos obcecados por um mito? Jesus nunca prometeu que seríamos felizes. A Bíblia nunca prometeu que seríamos felizes. Na verdade, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então por que insistimos em acreditar no conto de fadas da felicidade plena? Porque Jesus, ele traz outro tipo de felicidade que, para ser entendida, é necessário então entendermos a realidade e a causa do sofrimento que existe nesse mundo e que existe dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. E você não pode negar, e eu tenho certeza que nenhum teólogo, nenhum crente, nenhum pastor vai negar isso. E é esse tipo de felicidade que você vai poder ver, que você vai poder viver se você ficar comigo até o final, quando nós vamos falar sobre isso. Mas para isso, a gente tem que entender a causa desse sofrimento e a causa desse mal que existe nesse mundo. O mito da felicidade. Mark Manson, em seu livro best-seller, acerta ao dizer: a vida é sofrida. Não escolhemos o que nos faz feliz, escolhemos o nosso sofrimento. Negar isso é negar a realidade. E a Bíblia já alertava sobre isso há milhares de anos. Desde a queda de Adão em Romanos 3, o pecado corrompeu tudo. Não há jardim do Éden aqui. Há suor, há espinhos e há morte, como diz em Romanos 8, de 20 a 22. Por isso temos que lembrar daquilo que disse C.S. Lewis: Deus sussurra em nossos prazeres, mas ele grita em nossa dor. A dor é o megafone dele para despertar um mundo surdo. Ele fala isso em Um Problema do Sofrimento. E essa é a realidade que a Bíblia retrata.
Há 2.500 anos, um príncipe chamado Siddhartha Gautama abandonou seu palácio onde vivia infeliz e foi buscar uma vida sem nada, como as pessoas do seu reino, justamente para buscar esse tipo de felicidade. E nesse caminho, ele descobriu uma verdade que o mundo insiste em esquecer. O sofrimento é inevitável. No livro de Mark Manson, que conta essa história, ele mostra o que Buda percebeu. Ele percebeu que a dor é universal. A busca incessante por prazer só gera mais sofrimento. E a liberdade está em aceitar a dor, não em fugir dela. E mesmo com toda essa percepção de Buda, até mesmo o budismo virou produto de autoajuda hoje. Eles vendem a ilusão de que você pode dominar a dor com mantras, com incensos e tudo mais. E enquanto isso, a igreja cristã copia o mesmo erro. Trocamos a cruz por coaching, a graça por mindfulness e o lamento por declarações de vitória. Por isso, lembre-se do que diz a Escritura em Eclesiastes 1:18. Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior a dor. Essa é a realidade da vida. Buda tinha razão, o sofrimento é universal. Mas enquanto ele propôs a extinção do desejo, Jesus propôs algo radical. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Percebe aqui? Cristo não nega a dor, ele carrega-a conosco. Preste atenção aqui. Enquanto nós vemos Buda renunciando ao mundo, vemos Cristo entrando no mundo em sua encarnação. Enquanto vemos estátuas de Buda serenas em templos, vemos Cristo crucificado, sangrando e gritando. Consegue ver a diferença aqui? Porque sim, a vida é uma luta constante e aceitar isso nos liberta para encontrar aquilo que realmente importa. Lembre-se do que Jesus disse: no mundo tereis aflições. E a realidade do sofrimento é esta: Cristo não veio ajudar você a aceitar o sofrimento, ele veio redimi-lo através do sofrimento. E veja, os grandes cristãos do passado, os heróis da fé, também viveram em grande sofrimento, assim como qualquer pessoa no mundo. Seja Lutero, seja Madre Teresa, seja Charles Spurgeon, todos eles passaram por isso. Não há como evitar. Porém, os gigantes da fé não negaram a dor, mergulharam nela. Como disse C.S. Lewis certa vez, fé que não sobrevive às noites escuras da vida não é fé, é auto-engano. E posso falar a verdade? O mundo que vivemos hoje só nos leva para mais longe da felicidade ao enfatizá-la demais. E é por isso que o que vivemos hoje é o que podemos chamar de a tirania da felicidade. E aí nós vemos onde o mundo e também a igreja está mentindo para mim e para você. Porque a positividade tóxica, ela tem um preço. Observe, quando você vê pessoas como, por exemplo, uma influenciadora fitness cristã dizendo: acorde 5 da manhã, agradeça a Deus e seja feliz. Sabe qual é a realidade disso? Você vai olhar para a vida dela e você vai ver ela 2 da manhã vomitando de ansiedade no banheiro com remédios na pia. E nada disso é verdade. A verdade é que as pessoas escondem seus conflitos e seus momentos de infelicidade. Elas vivem todos os dias com uma máscara, com medo do julgamento alheio, com medo de serem consideradas menos santas. E esse não é o tipo de felicidade que Jesus prometeu, nem de perto. Ele não quer que vivamos mascarados, fingindo que estamos felizes. Não, a felicidade ela virou uma obrigação, e até mesmo na igreja isso. É a ditadura da felicidade. E por isso pessoas escondem sua infelicidade ao invés de lidar com ela e buscar a verdadeira felicidade que Cristo nos oferece. E é por isso que nós vemos, segundo uma pesquisa do Instituto Biola, que 68% dos cristãos evitam falar sobre tristeza por medo de julgamento. 1 em cada 4 pastores já mentiu sobre estar bem para não decepcionar a congregação. E sim, eu sou filho de pastor e boa parte da minha família é pastor ou missionário. E isso é uma realidade. Isso é inegável. Parece óbvio, mas pessoas que reprimem emoções negativas têm 35% mais risco de desenvolver doenças crônicas. E dessa forma você pode ver que existe uma indústria bilionária da felicidade forçada. E basicamente o que nós vemos são coisas do tipo livros evangélicos escritos: Deus quer você rico e feliz em 7 passos. Pare de sofrer, decrete sua alegria. Anúncios de cursos dizendo workshop da prosperidade, apenas R$ 1.299 à vista ou em 12 vezes no cartão. Ou testemunhos fakes de atores sorridentes dizendo: eu estava desempregado, eu estava infeliz, mas eu segui o fulano, ele mudou minha vida. Balela.
balela. Veja, Jesus ele expulsou os vendedores do templo, mas hoje nós vendemos felicidade em formato de e-book, em formato de culto da vitória, em formato de óleo ungido por apenas R$ 49,90. E com isso Satanás deve rir. Nós transformamos a cruz, o símbolo do amor redentor, em um amuleto para conquistar a sua melhor versão. E a Bíblia, então, ao invés de seu papel revelador de Deus, torna-se meramente um livro de autoajuda para o seu bem-estar emocional e sua saúde financeira. Tudo isso é triste, isso é assustador. O filósofo cristão Soren Kierkegaard, ele mostra que a maior tragédia da cristandade é ter transformado o evangelho em um produto para consumo emocional. Você já deve ter visto coisas como essa na igreja. Pessoas que tiveram grandes perdas e que não conseguiram se recuperar, e as pessoas o culpavam dizendo que ela tinha pouca fé, que não orou o suficiente. E acredite, isso é uma realidade. Eu já vi coisas assim e com certeza você já viu também. Isso porque nós somos humanos e somos falhos. E como igreja falhamos também. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos mudar esse quadro. Porque a tirania da felicidade não é algo secular. É uma epidemia dentro das igrejas. E tudo isso por não entender o que de fato é a felicidade. E não entenderem o papel de Jesus nisso. Por isso, quando Daniel Pax fala que Jesus não te faz feliz, ele está errado, está muito errado. Mas também há verdade nisso. Ele também está certo até certo ponto. Porque Jesus não traz esse tipo de felicidade que as pessoas perseguem, esse tipo de felicidade que as pessoas tentam mostrar para os outros. E aqui vem um dado chocante da Universidade Baylor. Cristãos que frequentam igrejas que promovem felicidade constante têm 2 vezes mais chances de esconder vícios em pornografia e em remédios. Por isso a Bíblia já diz em Lucas 6,26: ai de vós quando todos vos louvarem. Buscar a felicidade na aprovação dos outros também não é o caminho. Não adianta fingir, não adianta mascarar. E a própria ciência ela é contra o pensamento positivista. Uma pesquisa da Universidade de Melbourne, em 2022, mostra que a felicidade tóxica aumenta o cortisol, ou seja, o hormônio do estresse, em 27%. Mostra também o efeito placebo reverso e enfatiza que pessoas que forçam gratidão relatam mais culpa e menos conexão com Deus. Olha que triste esse cenário. E é justamente o que nós vemos hoje em dia nas igrejas. Por isso nós vemos uma declaração do Dr. Kurt Thompson, um psiquiatra cristão, que lhe diz que a igreja está criando uma geração de felizes mortos-vivos, sorrindo na plataforma enquanto apodrecem por dentro. E nós vivemos escravos de uma mentira. A mentira de que a felicidade é um direito e não apenas um dom passageiro. A publicidade, as redes sociais e até pregadores corruptos vendem a ideia e a ilusão de que você pode sim ser feliz o tempo todo, o que é uma mentira. E é por isso que Mark Manson, ele escreveu e disse que a busca pela felicidade positiva é uma forma de sofrimento. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que quanto mais as pessoas perseguem a felicidade, mais solitárias elas se tornam. E é isso que causa mais infelicidade. O ser humano, inclusive o cristão, busca o tipo de felicidade que não vai acontecer aqui na Terra, que não foi o que Jesus prometeu. Uma felicidade que Jesus não prometeu para esse tempo, e sim para o tempo da eternidade depois que ele vier nos buscar. É por isso que Paul Washer, em suas pregações, ele não vai cansar de mostrar que se a sua fé depende de Deus resolver seus problemas, você não serve a Cristo, você serve a um ídolo chamado felicidade. Em seu livro Desiring God, John Piper alerta: Deus não está interessado em sua felicidade superficial, ele está interessado em sua alegria santo. Cristo não veio para nos dar um passaporte para um paraíso terrenal, mas para nos resgatar do pecado que nos separa dele. Paulo, por exemplo, sofreu um espinho na carne e Deus não o tirou. Jó perdeu tudo e até mesmo Jesus chorou. O cristianismo não é sobre ser feliz, é sobre ser salvo. A felicidade que Jesus oferece, aquilo que Jesus promete, é completamente diferente disso. Mas fica aqui comigo, porque eu vou apresentar ainda nesse vídeo, até o final, a solução para o problema da felicidade. Então fica, assiste até o final e já deixa o like nesse vídeo. Mas antes, por apenas 1 minuto, eu quero te convidar a voltar na história comigo, fazendo uma viagem no tempo para buscar a raiz do problema da infelicidade e descobrir então sua causa para então resolver isso de uma vez por todas. Um só ato, uma única escolha, e o universo inteiro entrou em colapso. Gênesis 3 não é um mito, é a explicação definitiva para o caos que você vê hoje. Quando Adão mordeu o fruto, ele não desobedeceu uma regra arbitrária.
Ele rompeu a aliança cósmica entre Deus, o homem e a criação. E a verdade é que o pecado é um vírus, e é o vírus mais letal do que a própria peste negra. Aqui vemos alguns dados históricos. No século XIX, a peste negra mata 200 milhões, mas o pecado matou bilhões através de guerras, de abortos, de vícios e tudo mais que nós temos hoje em dia. No século XX, 231 milhões de mortes em guerras, 6 vezes mais do que todas as pandemias somadas. Logo, o pecado é um vírus mais mortal do que qualquer outro vírus que já existiu na história da humanidade. Por isso, C.S. Lewis vai dizer: o pecado não é um erro, mas sim um apodrecimento da alma. Nenhum de nós ensinou Adão a pecar, mas todos herdamos o seu vírus. E nós temos então a evolução do pecado desde a Torre de Babel até o Twitter, até o X. Na Torre de Babel, em Gênesis 11, nós temos homens buscando fama. O resultado, Deus os confunde. Na Idade Média, nós temos cruzadas em nome de Cristo. O resultado, massacres. Nos anos 2020 para cá, nós temos a ascensão das redes sociais. Qual o resultado? Cancelamentos, depressão e polarização. O ser humano deturpa tudo. A verdade é que o pecado não evoluiu, ele só se modernizou. No Éden, Adão culpou Eva. Hoje, nós culpamos traumas, sistemas e haters. E essa é a realidade da vida. E é tudo por culpa do pecado que entrou no mundo. Agora, por que nenhuma religião ou nenhuma ciência resolve esse problema? Sabe por quê? Porque o budismo, ele aceita o sofrimento, mas não o redime. A ciência explica o câncer, mas não a maldade humana. A autoajuda mascara sintomas, mas ignora a raiz. E a gente tem que lembrar que o pecado é uma doença que nenhum remédio humano pode curar. Ele precisa de um antídoto divino, como disse R.C. Sproul. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, mas pelo sacrifício de um, a graça transbordou para muitos. Essa é a verdadeira solução para o problema do pecado, que traz consigo o problema da felicidade e da infelicidade. Essa é a solução. Percebe? O problema não é a falta de felicidade, é justamente a presença do pecado. A verdade é que a fé dos gigantes da Bíblia não era blindada contra a dor, era forjada nela. E por isso eu afirmo com toda certeza: você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz até Cristo voltar. Veja, Deus não prometeu uma felicidade barata. Ele prometeu uma alegria custosa, comprada com o sangue de Cristo e validada no Vale da Sombra. Porque essa é a solução. E não a farsa das soluções mundanas como nós vemos por aí. Eu queria falar sobre isso. A farsa das soluções mundanas. A primeira farsa, o culto ao eu, é a autoajuda então virando um ídolo. O ser humano trocou Deus por coaching, trocou a graça por mindfulness e trocou o inferno por burnout. O resultado? Achou que deu certo? Você sabe que não. Como disse Mark Manson, a indústria da positividade nos vende a ideia de que podemos controlar tudo e nos culpa quando falhamos. Farsa número 2, o fracasso da ciência em resolver o problema da felicidade. A ciência ela explica como choramos, mas não explica o porquê. Um estudo da Universidade de Harvard em 2024 mostra que antidepressivos aumentam em 40% o risco de apatia crônica. O CRISPR, de edição genética, removeu o gene da depressão em ratos que pararam de comer e morreram de desespero existencial. Farsa número 3, as religiões da prosperidade, o Evangelho segundo Mamon. Enquanto Jesus foi vendido por 30 moedas, hoje nós trocamos seu nome por likes, por dízimos e por contratos de influência digital. É como diz Paul Washer em muitas de suas pregações: se seu evangelho não cabe na cruz, esse evangelho é uma heresia. Então nós temos a farsa número 4, a filosofia do aceite tudo, basicamente um budismo 2.0, uma espiritualidade vazia. Mark Manson acerta em dizer que Buda ensinou a aceitar a dor, mas erra ao ignorar que Cristo a redimiu. E enquanto o budismo prega a extinção do desejo, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, como diz João 10:10. A diferença? Um mestre morto versus um salvador vivo. São todas essas grandes farsas. Tudo isso são promessas vazias. Então você deve estar se perguntando: qual é a solução para isso? Qual é a solução para o problema da felicidade? Como eu posso ser feliz? Como eu posso encontrar a felicidade verdadeira? E eu vou te apresentar agora a verdadeira solução. E a solução é a paz que supera a felicidade. Veja, Jesus não disse tenham felicidade, e sim deixo-vos a paz. E paz é completamente diferente de felicidade. Paz é basicamente a certeza de que, mesmo no vale da sombra da morte,
Deus ele está conosco. Como escreveu Bonhoeffer no campo de concentração, a fé não nos afasta das tribulações, mas as atravessa com Cristo, porque nós só temos uma esperança, a única esperança, Cristo e a redenção final. A felicidade total é uma utopia? Sim, mas a alegria na esperança é real, como diz Romanos 12:12. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, nos lembra: se encontramos em nós um desejo que nada nessa terra satisfaz, a explicação mais provável é que fomos feitos para outra terra e não para esse mundo aqui. Cristo não nos faz felizes, não no modo que todo mundo prega, um tipo de felicidade diferente. Por isso John Piper diz: a maior alegria não é a ausência de dor, mas a presença de Cristo na dor. No sofrimento dos santos, nós vemos que a fé não apaga a dor, mas transforma. E o mais impactante disso tudo foi o exemplo do próprio Cristo, o Deus encarnado que se fez maldição e passou pelo sofrimento por nós. O que nós vemos na Escritura é Jesus suando sangue, é Cristo gritando: Deus meu, por que me desamparaste? E aí então eu pergunto, se até o Filho de Deus enfrentou o abandono, por que você acha que você vai escapar? Por isso Tim Keller disse: Cristo não veio explicar o sofrimento, ele veio mergulhar nele e ressignificá-lo. E por isso a Bíblia diz: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Olha, a Bíblia não é um conto de fadas, é o registro de um Deus que entra no sofrimento. Jó perdeu tudo, filhos, riqueza, saúde, mas ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Paulo teve um espinho na carne que Deus recusou-se a remover. O próprio Cristo, horas antes da cruz, clamou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Veja, Deus não está construindo o seu reino sobre a felicidade frágil dos homens, mas sobre a alegria indestrutível daqueles que abraçam a cruz. E por isso a cruz, a graça e a esperança escatológica são a única resposta para o problema da felicidade. Nada menos que isso importa. E nada menos que isso vai resolver a sua dor. Nada menos que isso vai resolver a dor de ninguém. Porque de fato existe a física nessa redenção. Nós temos a lei da entropia, a lei da desordem, que mostra que o universo caminha para o caos. Mas na cruz, o caos foi esmagado. A relatividade do tempo de Einstein mostra que Deus não está preso ao tempo. E por isso o sangue de Cristo ele alcança passado, presente e futuro, como disse Agostinho de Hipona. O próprio Timothy Keller disse: a cruz é absurda, até que você perceba que ela é a única coisa que faz sentido em um mundo partido. Todas as histórias de felizes para sempre são sombras do único final verdadeiro. E aí eu pergunto para você, o que você vai fazer diante disso? Cristo não veio remover o sofrimento. Pelo contrário, ele passou por ele. Ele veio transformar o significado do sofrimento. Como diz Romanos 5, de 3 a 5, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a esperança não nos decepciona. Dietrich Bonhoeffer diz antes de ser enforcado pelos nazistas: a fé não é um caminho para fugir das dificuldades, mas para atravessá-las com Cristo. Que o desespero é o sofrimento sem um propósito. Basicamente a fórmula é: sofrimento menos propósito é igual desespero. E em Cristo nós temos o propósito do sofrimento. Em Romanos 8, 28 a 30 ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é a verdade que nós temos. Deus sussurra em nosso prazer, mas ele grita em nossa dor. A dor é o megafone para despertar um mundo adormecido. E sim, você não vai ser feliz, não nesses moldes, mas você pode ter a paz. Mas não uma paz comum, uma paz que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4:7. Você não vai evitar o sofrimento, mas você pode ter esperança mesmo em meio ao sofrimento. Jesus não veio para ser o seu terapeuta, ele veio para ser o seu salvador, veio para ser o seu redentor. E um dia, sim, nesse dia, ele vai enxugar toda a lágrima. Por isso compartilhe esse vídeo, essa mensagem com esse mundo perdido. E espalhe a mensagem da esperança real para aqueles que precisam, que vivem reféns da tirania da felicidade moderna. Além disso, assista esse meu outro vídeo que eu tenho certeza que vai abrir ainda mais os seus olhos.